Ei, vocês foram para procuradorias, muito cuidado. O STJ decidiu que os bancos eles não são responsáveis por pagar o IPTU em imóveis com alienação fiduciária. Vamos ter cuidado com isso aqui, vamos interpretar, saber se ele é responsável ou não, e eu quero que você venha comigo, porque isso é muito cara de prova. É isso mesmo, né? Os bancos, é assim que é dito, né? Eles não são responsáveis por pagar o IPTU em caso de imóvel com alienação fiduciária. Professor, estou entendendo nada, ou melhor, eu quero entender, né? E essa é a minha função aqui, por isso que eu estou aqui com você. Vamos interpretar muito bem essa decisão do STJ, que decidiu em sede repetitivo, o tema 1158 do STJ. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica. Espero que você possa se inscrever aqui no canal do Estratégia. Espero que você possa comentar também, isso é fundamental para a gente ver relevância nisso que a gente faz, né? Eu não tenho dúvidas que isso aqui vai cair em provas de procuradoria, especialmente porque mexe com arrecadação, especialmente porque o STJ ele teve um lobby muito grande, a verdade é essa, sobre esse tema, pelas questões dos bancos, dizendo, olha, cuidado com esse julgado, senão ele vai aumentar muito os juros bancários e vai dificultar, consequentemente, ali os financiamentos. Bom, quero te explicar um pouco mais, além do que é noticiado nas mídias tradicionais, para que você entenda juridicamente o que foi que aconteceu nesse julgado. Bom, primeiro, vamos lá. O que é que aconteceu? Houve uma decisão da primeira sessão do STJ que pacificou uma controvérsia tributária muito relevante, tanto que isso foi julgado sobre o prisma dos repetitivos e nós tivemos o tema 1158 do STJ. Isso aqui tem um impacto absurdo, é um impacto nacional na cobrança do IPTU em imóveis que têm alienação fiduciária. Tá, professor, o senhor está falando isso, mas eu ainda não entendi a tese. O que foi que o STJ decidiu de fato, né? O que é que mudou na prática, ou melhor, o que ficou decidido para que a gente possa começar a nossa interpretação. O STJ, ele decidiu isso aqui, ó. Ele falou assim, olha, o credor fiduciário, e aí esse detalhe é muito importante, ele fala antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse, e ele falou assim, emissão da posse do imóvel, objeto de alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do Código Tributário Nacional. Professor, eu não entendi. Eu já trouxe o significado aqui para você para ficar mais fácil. Traduzindo, é que os bancos eles não respondem pelo IPTU enquanto o devedor esteja na posse. Professor, eu queria entender um pouco mais até essa ideia de alienação fiduciária para que a gente consiga compreender de fato o que é que decidiu aqui o STJ. A primeira questão é que a gente tem que entender o que é o conceito dessa alienação fiduciária. A alienação fiduciária é tipo um contrato onde um devedor, ele é chamado de fiduciante, ele transfere a sua propriedade de um bem para o credor, que é o chamado fiduciário, como garantia de uma dívida. Ou seja, no caso dos imóveis, que a gente está falando, quando a pessoa financia a compra de uma casa ou um apartamento, por exemplo, com um banco, a instituição financeira ela se torna proprietária formal desse imóvel até que o empréstimo seja quitado. E essa propriedade da pessoa que mora lá, mas que deve ao banco, ela é chamada de resolúvel. Essa propriedade, né, do banco ela é resolúvel. Por quê? Porque ela se resolve, ela se extingue automaticamente quando a dívida é paga. Você deve ter comprado já algum carro financiado e isso acontece de maneira muito comum. Então, nesse contrato, o que a gente tem durante esse período de financiamento é justamente isso aqui. Ou seja, o banco é chamado de credor fiduciário, ele tem a propriedade formal do imóvel e tem a posse chamada indireta. Por quê? Porque a posse direta é do comprador, é da pessoa que compra esse imóvel. Isso é chamado de devedor fiduciante. Por quê? Porque esse cara ele tem a posse direta do imóvel, ele usa efetivamente esse imóvel, o imóvel fica registrado em nome de quem, professor? Totalmente em nome do banco. O banco é o proprietário, ainda que essa propriedade seja resolúvel. Mas quando você pega uma matrícula de imóvel, você percebe isso. Olha, a gente tem uma relação tripartite. Nós vamos ter banco, devedor e vamos ter imóvel. A propriedade é resolúvel porque ela extingue-se com a quitação da dívida. Então, o contrato onde o devedor ele transfere a propriedade como garantia. Ele fala, olha, banco, eu te devo 100 mil reais porque eu preciso comprar esse imóvel. Mas eu vou te pagar ele em 500 parcelas de 500 reais, tá? Beleza. Então, ele transfere o próprio imóvel e o banco se torna o dono do imóvel. Até que esse cara pague. Se esse cara não pagar, se a qualquer momento esse cara deixar de pagar a sua parcela, né? O imóvel, ele pode ir para o banco, né? Ou seja,
A posse direta, ela vai ser para o banco, e muitas vezes os bancos, eles alienam esses imóveis. Tem vários leilões por aí sobre isso, por exemplo. Então, como é que isso aqui é feito? É como se a gente tivesse um banco, que é esse credor fiduciário, ele é o proprietário formal, vamos dizer assim, e a pessoa que compra é chamada possuidor. O possuidor, ou seja, a pessoa que está devendo ao banco, ela tem o que a gente chama de posse direta. Veja que ela está no imóvel, por exemplo, se ela está pagando ali. Quanto a isso aqui de não aparece no registro, peço até que você desconsidere, né? Na verdade, ele até aparece no registro. Diz que é um contrato de alienação fiduciária. Mas, de fato, no registro imobiliário consta que o dono do imóvel é o banco. Ele consta como proprietário, porque ele tem essa posse indireta. Essa posse indireta aqui. Se você deixa de pagar o banco vira possuidor direto e, consequentemente, ele pode vender esse imóvel. Beleza? Show de bola. Qual foi o caso concreto que chegou ao STJ? Em 2017 e 2018, o município de São Paulo ele emitiu cobranças de IPTU para um imóvel que estava alienado fiduciariamente ao Itaú Unibanco. E aí ele falava, olha, eu tô vendo na matrícula do imóvel que você, banco, é o dono do imóvel, né? Tá no registro. Só que, em vez de cobrar o IPTU do morador do imóvel, ou seja, do devedor, né, digamos assim, que deve ao banco, o município ajuizou uma execução fiscal também contra o banco, contra os dois, dizendo, olha, você está no registro do imóvel, e aí, basicamente, eu quero que você me pague. Então, os argumentos do município o banco consta como proprietário do registro. E se eu olho para o artigo 34 do CTN, eu percebo que o contribuinte do IPTU é o proprietário. A pessoa tem propriedade. E logo, essa responsabilidade, ela decorre da opção pela garantia. Você optou por esse tipo de garantia, você tem que, obviamente, também responder pela dívida. Já o banco, ele diz o seguinte, olha, a propriedade fiduciária, ou seja, eu tenho esse bem aí somente como garantia. Eu não tenho posse direta, eu não posso pisar no imóvel enquanto esse cara regularmente pague as suas parcelas. E a própria lei 9.514 diz que, olha, qualquer responsabilidade para pagar o IPTU, ela é do fiduciante, ou seja, é do devedor, né? Então, você tinha basicamente essa execução fiscal contra o Itaú Unibanco. Esse tema, ele chegou ao STJ. E o que é que o STJ decidiu, que é o que eu quero explicar aqui para vocês. O STJ, ele falou o seguinte, ele fez, olha, primeiro, eu preciso fazer uma interpretação do que significa essa posse tributária. Essa posse tributária, ela deve ser vista como alguém que está ali diretamente na posse do imóvel, mas não toda e qualquer posse. E sim aquela posse que a gente tem o chamado animus domini, ou animus domini de onde você mora, ou seja, a intenção de se comportar como proprietário. Então ele diz assim, olha, na sistemática de alienação fiduciária, a gente tem que ter intenção de ser dono. E a questão da propriedade fiduciária, na verdade, o banco ele não quer ser dono. Tanto que quando o banco ele fica com o imóvel, a pessoa deixa de pagar as parcelas, ele vende o imóvel, né? Geralmente ele não fica. Então, em resumo, o voto do ministro relator ele disse que o banco não tem intenção de ser dono. Logo, como ele não tem intenção de ser dono, ele não poderia pagar o IPTU caso ele não tivesse essa posse. Então, isso muda tudo, né? Porque ele faz a interpretação caso ele não tenha a posse. E aí, por isso, ele chegou a interpretar que essa disposição, inclusive, ela está expressa numa lei, que é a lei da alienação fiduciária, dizendo que a responsabilidade por pagar qualquer tipo de tributo, vamos dizer assim, é do devedor. Então foi isso que prevaleceu. No fundo, é como se o STJ tivesse falado o seguinte, olha, eu sei que existe o artigo 34 do CTN, mas essa posse tributária, ela exige que a pessoa tenha a intenção de ser dono. Isso não existe na propriedade fiduciária. E também ele disse, interpretando a lei 9.514, que a lei determina que os tributos são de responsabilidade do devedor enquanto ele estiver na sua posse. E aí por isso ele falou, olha, essa lei específica, a lei 9.514, ela não contraria o Código Tributário Nacional. Ela só dá explicitamente essa situação da alienação fiduciária. E também ressaltou que o princípio da legalidade faz com que a gente não possa interpretar extensivamente as pessoas que estejam na sujeição passiva do IPTU. Esse foi o entendimento prevalecente do STJ. Professor, para eu entender melhor, é como se o STJ falasse, olha, o banco, quando ele se torna, né, faz o contrato de alienação fiduciária, ele não tem intenção de ser dono. Já o município, ele fala, olha, o banco escolheu ficar com o imóvel, né? Então ele tem que aceitar as consequências. Por outro lado, o STJ disse, olha, essa propriedade dele é meramente instrumental, é só um instrumento de garantia, ele não quer ser dono, não. E aí, por isso, o município falou, rapaz, mas a propriedade formal, ela gera responsabilidade tributária.
Por outro lado, a tese vencedora trouxe que a Lei 9.514 fala expressamente que o devedor que tem que pagar o IPTU. Já o argumento do município é, olha, uma lei ordinária, ela não pode alterar o CTN, que tem requisito de lei complementar. O STJ fez uma interpretação sistemática do CTN e a tese vencida do município disse, rapaz, a gente tem que interpretar literalmente. O artigo 34 fala explicitamente sobre isso. Então, para ficar mais fácil para que você entenda os marcos temporais, o banco ele nunca vai pagar o IPTU. Cuidado, não é isso. O banco pode sim pagar IPTU. Quando? Depois que ele já tenha a posse. Ou seja, se ele toma o imóvel para si. Então, por exemplo, o cara deixou de pagar as parcelas. Se ele deixa de pagar as parcelas, o banco fica agora com o imóvel e vai vender provavelmente esse imóvel. Durante esse momento que ele fica com o imóvel e não vende, ele é responsável pelo IPTU. Então a ideia é o seguinte, durante o financiamento, ou seja, quando o devedor está na posse, você percebe quem tem que pagar o devedor fiduciante, ou seja, aquela pessoa que deve ao banco. Após a inadimplência e antes da consolidação da posse, ainda o devedor fiduciante. Por quê? Porque ainda está com ele. Agora, quando a gente fala de após a consolidação da propriedade, quando ela consolida, segundo a STJ, quando o banco entra na posse do imóvel, quando o cara é chutado, quando o cara sai, agora sim o banco ele é responsável por esses IPTUs, tá? E após a venda e leilão, né, ou seja, o novo proprietário, mas somente aqueles IPTUs depois da venda, porque a gente sabe que no leilão a pessoa está limitada ao pagamento pelo preço, né, e aí especialmente os valores passados. Mas perceba esse cuidado. Quando o banco consolida sua propriedade, sua posse, ele passa a ser responsável tributário. Antes, não, somente o devedor. Professor, o que é que você pensa sobre isso? Bom, eu tenho uma visão muito crítica. Eu concordo muito com a visão dos municípios, tá? Aqui de verdade. Até porque acho que o STJ recentemente julgou um caso também a respeito do pagamento de dívidas condominiais. Ele disse que as dívidas condominiais seriam o próprio terreno e os bancos, na alienação fiduciária, seriam responsáveis pelo pagamento das dívidas condominiais, mesmo em caso de alienação fiduciária. E aqui não. Aqui ele disse que tinha que ter a posse, né, porque não tem intenção de ser dono. Então, naquele julgado, o STJ disse que não era importante, né, essa intenção de ser dono. Aqui ele disse que sim. E no fundo, para mim, o CTN diz, muito claro, o proprietário, o banco é proprietário, o banco deveria arcar. Isso foi o que prevaleceu, professor? Não foi. O que prevaleceu foi isso aqui. Eu quero que você grave, beleza? Bora lá. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta aí, que eu quero saber se você entendeu tudo, beleza?